Você tem que fazer 3, 2, 1, pô. Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando. Se inscreve no canal, comenta e compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer na mesa com papai pra trocar uma ideia, pra contar uns casos, pra falar da vida dos outros, pra contar uma história maneira. Percebeu que minha voz tá assim, anasalada? É, efeito gripe. Foi depois de domingo, o time foi eliminado, a imunidade baixou, mas tô aqui com o Lucas Geiger, que tá feliz, e eu tô feliz pela felicidade dele, porque às vezes o pai vence e o filho fica de fora, mas faz parte da vida. Então, se você quiser contar a tua história aqui no Conta Aqui, manda aqui, ó, Conta Aqui Podcast, que é o nosso Instagram. Manda lá um direct, a gente bate um papo muito bacana e faz uma parceria. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Lucas. Fala aí, você não percebeu o negócio, você falou que o pai vence. É porque o Fluminense é pai do Flamengo. Eu sei disso. Eu não tenho problema com isso. Às vezes o pai vence. Mas é verdade, é história. O Fluminense é primeiro que o Flamengo. Só que o filho cresceu e ficou maior. Então, de vez em quando, o pai vence. Normal. Eu tenho 3 filhos. Tem dia que meus filhos sabem coisas que eu não sei, pô. Meus filhos sabem mexer em tecnologia, entendeu? Mas aí eu vou ensinando coisas pra ele da vida que eles não sabem. Normal, isso é normal da vida, Lucas. Tá tudo bem, Lucas, com você? Tá feliz, né? Demais. Então, você que quer fazer o seu podcast, fazer o seu evento. E aqui, ó, Estúdio BK. Melhor estúdio do Brasil. Hoje eu tô recebendo uma pessoa que eu admiro de verdade, não tem demagogia. Dil Melo. Super Gêmeos ativar, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Adorei aí sua introdução, sua energia. Às vezes, realmente, o pai vence o filho, né? Às vezes, é normal, isso é a vida. É. Eu sempre brinco, eu tenho um filho de 26, um de 21 e um de 11. Eu digo que o meu sonho é que eles me peguem no colo, assim, sabe? Assim, ainda não conseguem. Eu quero que eles me peguem no colo, assim, tipo, aqui, paizão, tá no meu braço aqui. É legal isso. É lógico. Isso é bacana. Dil, eu passei a te ver no universo de feira, de congresso, né? Expo Síndico, né? A galera sabe que eu presto um serviço para setor manutenção. E sempre te vi lá no palco organizando e sempre te admirei, não tem demagogia no que eu tô te falando. E comecei a te acompanhar na rede social e decidi te convidar e você, de muito bom grado, aceitou. Obrigado. Imagina, sei que você uma tem uma honra. vida correria aí. Mas aí eu percebi que você vai além disso, né? Eu achava que de verdade você era a menina que organizava. Posso chamar de menina? Claro, fico feliz, sem né? Sem ofensa nenhuma. Quero ser menina. Essa coisa de... Eu pensava assim, ela é a organizadora do Expo Síndico. Mas na verdade você é a criadora do método ELA. Isso. O que é esse método ELA? Então, Anderson, a jornada, né, faz com que a gente crie metodologias. E eu atuo nesse mercado de eventos há muito tempo. São muitos anos. Eu iniciei a minha jornada numa multinacional chamada GL Events, que é a maior multinacional que organiza eventos no mundo. Aqui no Brasil, ela faz a gestão do Rio Centro, da HSBC Arena, que hoje é Farmácia Arena, né? Tem também o São Paulo Expo. E ali nessa jornada, eu comecei a identificar fórmulas e métodos de fazer eventos de sucesso. Sou muito focada no mercado de eventos de negócios, eventos B2B. Gosto muito de vender para poucos, mas também faço eventos B2C, tenho experiências aí em grandes camarotes na Sapucaí. Então, com essa caminhada, né, que começou na GL Events, em 2018 eu iniciei a minha vida de empreendedora. Eu criei a minha própria empresa, o Grupo DM Eventos, que hoje organiza eventos em vários segmentos. E quando eu fui para a carreira solo, né, quando eu iniciei a vida como empreendedora, aí sim eu senti a necessidade de ter uma fórmula para que os meus negócios dessem certo. Porque eu falo que evento é uma brincadeira cara. Quem não sabe brincar não pode descer para o play. Então, a gestão dos processos para você organizar um evento, ela precisa ser extremamente comedida, mensurada, detalhada, estudada. Porque se você falha em uma das etapas, você tem um resultado negativo na última linha. E eu já vivi esse resultado negativo na última linha. E não é Prejuízo. Terminar um evento devendo. Isso. Terminar o evento, assim, evento lotado, todo mundo feliz. Isso é o pior de tudo, né? Isso. O evento tá lotado, a pessoa ganhou dinheiro. Exatamente.
E eu vivi essa experiência em um evento muito arriscado, que foi um camarote na Sapucaí. Então, a partir daquele momento, eu falei, não, eu tenho que ter um método. Eu tenho que escrever uma forma de realizar eventos com princípio, meio e fim, onde essa última linha não pode ser negativa, né? Todo mundo tem que sair feliz. Meu cliente tem que sair feliz, meu público tem que sair feliz, mas quem organiza também. E aí eu desenvolvi o método ELA, que é o método Eventos Lucrativos Autorais, que é justamente uma metodologia onde a gente ensina, ou melhor, compartilha o conteúdo de como você fazer esse processo do evento para você ter sucesso em todas as etapas, porque às vezes você organiza um evento com uma estrutura incrível, você coloca palestrantes no palco, você contrata bons fornecedores de audiovisual, você traz grandes nomes e aí a sua plateia está vazia. Ué, o que aconteceu? Falhou. Em alguma etapa do método você falhou. Ou você consegue encher a sua plateia, mas não consegue atrair patrocinadores, porque a receita do evento ela é dividida. Né? Você tem a receita que vem dos inscritos, você tem a receita de patrocínio, você tem a receita de merchandising e você tem outras receitas que a gente chama de non-events, que são receitas de alimentos e bebidas, enfim. É uma série de receitas ali que compõem o resultado do evento. E eventos, geralmente, a pessoa que decide entrar para esse mundo dos eventos, geralmente são criativos, sonhadores, pessoas que querem impactar. E aí, geralmente, esse perfil, ele está se importando menos com o resultado e mais com a entrega. E aí, a falha, quando você... Até chegar o boleto, né? Exatamente. Ele tá empolgadão. Eu não trabalho por dinheiro. Essas frases bonitas de efeito. Exato. Eu trabalho, não trabalho por dinheiro. Aí vem o boleto. Aí vem o boleto. E aí, quando a gente... nessa caminhada, quando eu percebi que, sim, com o método eu conseguiria ter o resultado, entregar um bom evento, eu decidi compartilhar esse conteúdo. E hoje, sim, eu tenho um método que eu aplico na minha empresa e que eu compartilho Mas também. a minha curiosidade de verdade é o seguinte, vou repetir o que eu disse no início. Eu te conheci no universo de síndicos. Aham. Qual foi o primeiro evento que você fez? Você lembra? Do primeiro evento foi sobre que tema? Sim, sim. Na minha empresa, sozinha? Sim. Tá. Não precisa nem contar esse da tragédia, não, né? Mas você... Não, exato. O que acontece? Eu tenho um background muito focado em estudo de mercado. Então, eu sou jornalista, sou de Campos, do interior do Rio de Janeiro. Não sei se você terra conhece. do melado, do Isso, chuvisco. Isso, Oh, meu é a Deus. terra do chuvisco, maravilhosa. Eu sou contra aquela frase, que campista nem fiado nem à vista. Ah, Sou contra. tem essa Não, frase. campista Tem é várias gente boa. frases de campista. Campista é gente boa. Campista Tem é várias gente frases, várias frases. Então, Mas tu mora lá hoje, não? Não, moro aqui no Rio de Janeiro. Moro aqui desde 2000. Então, eu vim para o Rio de Janeiro porque eu sou jornalista, como eu te falei, e no ano 2000 eu participei daquele programa estagiário da Rede Globo, então passei e vim para cá. Então, a minha história começa numa empresa muito grande, que é a TV Globo, com muitos processos. Então, acho que isso veio comigo. E depois da TV Globo, eu fui trabalhar na GL Events, que é uma multinacional, então que demandava também muitos estudos. E quando eu decidi empreender, o que eu fiz foi estudar mercado. E quando eu fui estudar mercado para criar o meu evento autoral, meu primeiro evento autoral, eu identifiquei o mercado condominial como uma grande potência. Então você não é síndica? Não. Você... Que legal, cara. Você literalmente enxergou o mercado. Eu enxerguei o mercado. E o meu expertise é desenvolver eventos de negócio, é conectar marcas a compradores, CNPJ com CNPJ. E eu fui estudar vários mercados, porque na GL Events eu fiz eventos em vários segmentos, enfim, cerveja, Bienal do Livro, moda, e muitos segmentos que já estão consolidados, né? Óleo e gás. E eu falei, não, deixa eu estudar aqui um mercado que é forte, é potente, mas que ainda não tem uma organização em termos de eventos de negócio. E aí eu identifiquei o mercado condominial, um mercado que movimenta hoje 195 bilhões por ano. Uau. É um mercado gigantesco, um mercado que o fornecedor precisa se conectar com o comprador, que é o síndico, a síndica, o conselheiro, o subsíndico, permanentemente, porque esse cargo ele é mutável, a cada 1 ano, 2 anos muda o síndico,
Então, não adianta você participar de um evento hoje e não participar no ano que vem. Você tem que participar hoje, no ano que vem, e no outro ano, e no próximo ano. Então, é um negócio que tem uma sustentabilidade, porque o comprador desse negócio, ele troca o tempo inteiro, ele muda. E ele não tem uma garantia de estar naquele posto, porque ele é eleito. Então, se a Assembleia hoje, você hoje representa aí o marketing de uma empresa do setor, vendeu para o condomínio X. Tem um contrato lá de 2 anos. Mas se daqui a 2 anos muda o síndico, esse novo síndico pode querer rever esse contrato e substituir a empresa, mesmo pagando multa com cláusula, etc. Então, é um mercado que você precisa estar ali o tempo inteiro. Então, o mercado condominial foi meu primeiro evento autoral. Eu lancei a Label Expo Síndico em 2018. Ela começou timidamente, pequena, aqui na Barra da Tijuca. E no ano seguinte, em 2019, nós ousamos e levamos o mercado condominial para o Copacabana Palace. Estive lá. Ah, que bom. Vai estar lá de novo. Em 23 de outubro, estamos no Copacabana Palace com a Expo eventaço. Síndico. É um eventaço. É top, né? Pô, final então tem festinha pra galera igual tomar um bibirico-tico. Tem. Um negócio forte. E aí você chegou num ponto que é interessante, que também eu explico e ensino no meu método, que é a experiência. Né? O evento ele precisa ter uma dinâmica, uma atmosfera de experiência. Não é só negócio, não é só networking, não é só palestra, não é só conteúdo, não é só experiência. Então, você precisa ter ali um mix que vai fazer com que essa pessoa entre no seu evento e saia do seu evento assim, uau. Mas você não sabe identificar muito bem o que foi. Só sabe que foi uau. Foi muito bom, eu quero voltar, quando vai ser o próximo. Então, respondendo a tua pergunta, o meu primeiro evento autoral foi a Expo Síndico, que foi a primeira label que eu lancei. E aí, quando eu lancei essa label, estudando o mercado, eu percebi que ele era muito gigantesco, que ele era muito grande. Então, a Expo Síndico hoje, no Rio de Janeiro, nós temos 2 edições. Você acabou de visitar uma das nossas edições, sim. né? Que a gente trouxe o César Cielo. Muito bom. Na última semana. E a gente tem a edição do Copacabana Palace. A gente tem em São Paulo, já estamos na 4ª edição em São Paulo, no Hotel Renascença, um evento também para mais de 1.000 síndicos. Temos uma versão itinerante, onde a gente já foi para Recife, Salvador, Belo Horizonte, com a Expo Síndico. E, paralelamente à Expo Síndico, nós temos eventos menores, que a gente chama que são eventos de ponto de contato com esse mercado, porque, como eu te falei, é um mercado que muda e muda todo dia. Cada dia nasce um síndico. O que você precisa para ser síndico? Né? Você, de repente, é um morador que se torna síndico. Verdade. E aí você se tornou síndico e você quer se profissionalizar. Onde é que você se profissionaliza? Nos eventos. Positivo. Então, a gente tem também a cada 2 meses cafés, né? Eventos menores. Inclusive, na próxima semana a gente tem no Recreio, dia 10 de julho, lá no Centro de Convenções do Recreio Shopping, um café da manhã. E o que acontece é que o mercado condominial ele é tão potente, tão forte, que a minha imagem está muito vinculada a esse mercado. Eu achava que tu era síndico. Eu ia te perguntar, tu é síndica de qual condomínio? O pessoal não confunde. Sim, Acha o tempo que tu inteiro. é síndica? Sim, o tempo inteiro. E hoje, o que aconteceu? Eu sou muito de observar, né, Anderson? Observo muito. E quando eu comecei a atuar nesse mercado, lá em 2018, eu tinha uma plateia muito masculina, expositores muito masculinos, patrocinadores. Eu tinha um evento muito masculino. Eu falei, gente, onde estão as mulheres desse mercado? Onde estão as mulheres do mercado condominial? Onde estão as empresárias? Onde estão as síndicas? Onde estão as advogadas, as engenheiras? Não é possível que não tenha. E, naquele momento, eu comecei um movimento de trazer as mulheres para dentro do meu evento. Comecei a trazer mulheres para o palco, comecei a pesquisar empresas que eram lideradas por mulheres. E, paralelamente a isso, paralelamente à organização de eventos, eu tenho hoje um clube de empreendedorismo feminino dentro do mercado condominial, que é o Clube W Condo, que é um clube que tem hoje mais de 200 mulheres. O mercado condominial hoje já é representado, 45% dele, por mulheres. Uau. Seja em cargos de liderança, à frente de empresas, à frente de condomínios. Então, assim, tudo isso faz com que as pessoas imaginem, nossa, ela é síndica, né? Ela é síndica, ela só pode ser síndica, mas não, eu sou uma estudiosa desse mercado. Hoje eu te digo que eu sou mais que isso, sou uma apaixonada por esse mercado. É um mercado que me trouxe clientes, me trouxe amigos, me trouxe parceiros, me trouxe você. Verdade. Né? O mercado condominial me conectou a você e nós estamos aqui. É um mercado que eu me sinto segura, me sinto feliz, de pessoas boas, que é tão raro, né?
que é tão raro no Mas tu em nunca recebeu um qualquer convite, não, mercado. pra administrar algum condomínio, não? Eu já recebi, mas eu vou te falar, a sindicatura exige, assim, Não, mas, mas te convidaram por você ser moradora ou por você ter esse trabalho que você faz? por eu ter o trabalho que eu faço. Eu vou te dizer que eu tenho um desafio que eu quero. é, eu quero me desafiar à frente de uma gestão de condomínio de alto luxo e alto padrão. Pra entender mais Para eu entender mais desse mercado. E o eu teu acho. laboratório. Isso. E eu acho que eu tenho sinergia com isso, porque eu trabalho muito a experiência, né? Então, acho que um condomínio alto padrão, alto luxo, ele tem um mix de experiência. Ele não tem porteiro, ele tem concierge, né? Ele não tem área de lazer, ele é um resort. Ele promove outras experiências que eu gostaria muito de aprender, vivenciar e gerir. Mas deixa isso um pouquinho mais para frente. Hoje você atua, podemos dizer assim, além desse nicho de condomínios, qual outros feiras ou eventos que você executa? Então, autoral hoje a gente tem o mercado condominial, Uhum. camarote na Sapucaí, que é um outro nicho que a gente trabalha, que é o nicho de entretenimento. Esse camarote Sapucaí, você começa a executar ele em quando? Eu começo a executar esse camarote na Sapucaí em 2019. Não, perdão, a minha pergunta não é essa. Sobre o tempo, porque carnaval mesmo é fevereiro e Ah, março. sim. Quando a processo. o processo dele começa agora, junho, julho. É mesmo? Junho, julho já começa o planejamento. 2026 eu não sei se eu estarei na Avenida, né? Eu fiquei na Avenida de 2019 até 2024. Claro que tu era passista? Não, eu sou organizadora de camarote, passista não. Não sou nem passista nem síndica. Nem passista nem síndica. Então, 2026 não sei se estaremos lá, porque muitas mudanças na Sapucaí, né? Muitas mudanças de gestão. Rolando uma treta lá agora, lá de prefeitura com o governo, necessidade de carência de prestígio, mas esse é outro assunto. Esse é Depois eu outro trago os assunto. políticos aqui pra gente conversar sobre isso. Esse é outro assunto. Mas, assim, voltando para o tema, eu tenho eventos autorais na área de empreendedorismo feminino, que é o Mulheres Comunicam para Vender, que é um evento muito forte, onde a gente destrava a comunicação para mulheres empreendedoras venderem mais. A gente agora tem um evento que você até viu na minha rede social, que é na área do wellness, do fitness, que é o WCon Fitness, que é um evento que a gente reúne mulheres também para trabalhar o bem-estar. Então, eu poderia te dizer que hoje o meu pipeline está muito focado no empreendedorismo feminino e no mercado condominial. São dois mercados que hoje eu atuo, assim, com, sabe, Paixão. com paixão. Tem gente que fala, você tem que fazer o que gosta, etc. Eu não acho isso demagogia. Eu acho realmente que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente entrega muito bem e aí o resultado vem. Então, são dois segmentos muito fortes que eu estou hoje. O segmento de franquias, eu também já organizei a Expo Franchising para a Associação Brasileira de Franchising. E o segmento de carros elétricos, eu também já fui coprodutora do Salão de Veículos Elétricos, porque o Grupo DM, ele tem os seus eventos autorais, né? Que, como a Expo Síndico, como eu acabei de explicar, Mulheres Comunicam para Vender também, o WCon Fitness é um outro autoral, mas a gente tem um braço dentro da DM, que é o braço corporativo. Então, é o braço onde a gente organiza eventos para terceiros ou colabora com a organização de eventos de outros organizadores. Foi o caso da Expo Franchising, do Salão do Veículo Elétrico, Brasil Game Show. Então, a gente tem alguns outros produtos aqui na prateleira, onde a gente não a autoral, eu não criei esses eventos, mas eu contribuo na organização, ou na venda, ou na Tu captação. já fez uma miscelânea? Numa Expo Síndico, tu sorteou um camarote e no camarote tinha um carro para o pessoal visitar ou não? Tu nunca fez essa Eu já fiz esse mix da Expo Síndico com a Sapucaí. Isso eu já fiz. No Copa, inclusive, não sei se no ano que você foi, eu já levei passistas para encerrar, para fazer a festa. Já levei passista para fazer encerramento na varanda do Copa, já sorteei convite para camarote, já fiz esse mix. Mas, assim, o formato de evento que eu organizo é muito nichado, né? Então, como eu te falei, é B2B. Então, a gente foca muito no resultado ali para o cliente. Você liga, desliga, disjuntor o tempo todo, né? Sim, o tempo todo. Porque a linguagem muda. Totalmente. Totalmente. E por isso a gente precisa ter um método. Porque a linguagem muda, a audiência muda, o patrocinador muda, mas o método para você chegar até eles e para você alcançar essas várias pontas que compõem um evento, ele é o mesmo para todos os eventos. Hoje, na sua linha de trabalho, qual é o evento que você quer fazer, local? Ou você está só mantendo esse nível, mas não, eu quero fazer tal evento?
Não, hoje eu estou com uma esteira de produtos que ela está muito forte e a minha ideia hoje é, de fato, consolidar ainda mais, potencializar ainda mais esses dois segmentos, que é o empreendedorismo feminino, através do Mulheres Comunicam para Vender, e o segmento condominial, através da Expo Síndico e seus cafés e seus outros, né, seus desdobramentos aí, porque só isso já ocupa um tempo gigante assim do meu dia a dia para entregar corretamente o que o meu patrocinador espera, o que o meu visitante espera. O que eu tenho hoje de meta como empreendedora é, de fato, compartilhar conteúdo. Então, essa é a minha meta, esse é o meu desafio de 2025, que é lançar essa esteira de produtos do Método Ela, que é atrair pessoas que queiram organizar eventos, que queiram essa formação, que queiram ter a técnica, não só do Rio de Janeiro, como Rio, São Paulo. Assim, Rio, São Paulo é muito cosmopolita, né? A gente está em lugares que a gente não imagina o quanto a gente é privilegiado. A informação está aqui, a gente tem os melhores fornecedores, mas a gente caminha um pouquinho, seja para o interior do Rio, seja para o interior de São Paulo, seja para o interior do Brasil, você tem organizadores de eventos potentes, mas que não têm a técnica. Então, a minha meta e o meu sonho hoje, enquanto empreendedora, é disseminar esse meu método Ela através de um infoproduto. Voltando um pouco esse trabalho que você faz diretamente com mulheres, mulheres que vendem? Mais. Qual é o tipo de mulher que você recebe? A vendedora do bolo de pote ou a seu? Eu quero a vendedora do bolo de pote. Nesse momento, a minha missão é transformar essa vendedora do bolo de pote numa empresária CEO do bolo de pote. Então, essa é a nossa meta. Esse é um trabalho que hoje eu realizo ao lado da Roberta Abud, que é a minha parceira nesse movimento, e a gente tem essa missão de destravar a comunicação da mulher para vender. A mulher é muito focada no resultado, mas ela trava quando ela tem que falar de negócios, ela trava quando ela tem que falar de dinheiro, ela trava quando ela tem que fazer uma proposta, ela trava na hora que ela vai fazer uma parceria que vai fazer com que ela vai fazer o negócio dela crescer. Ela trava, porque é princípio, Anderson, é a criação. Uhum. Então, a mulher, ela desde pequenininha, né? Eu sou mulher, você é homem. Eu fui criada para cuidar da boneca, para esperar o príncipe chegar. Você foi criada para pegar a bola, chutar e fazer gol. Então, a mulher tem essas travas. Servir mais do que ter lucro. Exato. Então, quando a gente chega na fase adulta, isso dói. Porque quando você vai fazer um negócio, vai falar de dinheiro, você parece que está num lugar que não é seu. E as pessoas falam, nossa, como essa mulher é agressiva, nossa, que mulher estranha. Ou ela está numa posição, a pessoa imagina, mas ela está ali por quê? Uhum. Ela não chegou ali sozinha. Então, são várias questões que vêm junto com a mulher quando ela atinge esse lugar e ela decide, não, eu vou vender essa caneca, esse negócio é meu e a partir de agora eu vou fazer isso aqui prosperar. Mas ela trava porque ela tem várias questões. Então, o nosso método começa com quebra de crenças. A gente transforma essa mulher através do desenvolvimento de uma mentalidade vendedora. Então, o primeiro passo que a mulher precisa ter para ela ter sucesso no negócio dela é ter uma mentalidade vendedora. E assim começa o nosso método. A partir daí, quando ela entende que ela tem uma mentalidade vendedora, que ela pode vender, que ela pode ocupar esse lugar, que ela pode prosperar, que ela pode atingir 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, por que não? Né? Esse lugar não é só dos homens, esse lugar é nosso também. Ela destravou isso, ela começa a voar. E aí a gente trabalha a comunicação dela, que é fazer com que ela tenha um pitch de vendas assertivo. Então, o que é isso? Eu estou aqui num podcast conversando com você, eu poderia estar falando sobre várias coisas, mas eu tenho um objetivo aqui, que é contar para a tua audiência, que, aliás, estou muito feliz em estar aqui, que eu sou, sim, uma organizadora de eventos, tenho foco no B2B, mas também tenho um braço de empreendedorismo feminino e quero, sim, atrair as mulheres que estão aqui nos assistindo para nos seguirem no meu Instagram, que é Gil Mello Oficial, e lá vocês vão conhecer uma série de projetos que eu desenvolvo. Essa mentoria, ela é presencial, é um evento, é um trabalho online? Como é que é feito isso diretamente? Então, Mulheres Comunicam para Vender, hoje ela é uma comunidade virtual. Uhum. Vocês podem entrar lá no Instagram, @mulherescomunicam. A gente
tem, a cada 2 meses, uma imersão presencial. A gente fez a última aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para mais de 60 mulheres, foi incrível. A gente vai ter a próxima em agosto, presencial aqui no Rio. Em setembro, a gente está em São Paulo. Mas nós temos uma comunidade que é muito forte, que é viva, que funciona no mundo online. Inclusive, a BK, aqui nesse estúdio, a gente grava o nosso podcast, que a gente vai estrear. É o melhor estúdio. Venham para cá. Vem pra cá. A gente vai estrear o nosso podcast, onde a gente entrevista nossas mentoradas, trabalha isso, porque a comunicação, para você, eu já vi que é um dom, né? Eu faço parte exatamente daquilo que você falou, do aspecto da necessidade. E eu tenho a minha história de vida, eu fui muito pobre, e eu vivi um tempo da minha vida que eu morava com minha avó. Uhum. Tô falando de 1980 alguma coisa. E a minha avó teve dengue. Quando a dengue surge, igual surgiu a pandemia. Então quem tinha dengue ficava muito doente, morria. E minha avó passa a não trabalhar, e ela fazia os bolinhos de aipim. Só que quem saía pra vender era eu. Ou seja, ela produzia, exatamente o que você tá falando. Mas quem tinha a dinâmica de ir pra rua com tabuleiro pra vender era eu. Era você. É mais ou menos isso. A mulher até cria, ela faz, mas ela não consegue vender aquilo que ela cria. Exatamente. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Ela trava na hora de vender, ela tem um produto incrível, perfeito, mas ela não consegue comunicar sobre esse produto, ela tem a trava na hora da venda. Então, a gente tem uma comunidade hoje com várias mulheres que a gente ensina a destravar. A gente lançou o podcast justamente para trazer nossas mentoradas, para que elas cheguem aqui e tenham coragem de focar, olhar para aquela câmera, falar do produto delas, e elas travam. É impressionante como trava. O bom do podcast é que às vezes não precisa nem olhar pra câmera. Você vai falando aqui assim, ó, pau, olhando pra pessoa, e a câmera uma tá te pegando. conversa, né? Vai conversa. É uma conversa. Você já tem história já assim que você pode compartilhar pelo menos alguma de gente que você, caramba, chegou assim pra gente? Nossa, são muitas. Alguma que você pode contar muitas aqui? mulheres. São muitas mulheres que a gente já transformou, já viu essa potência, né? A gente tem uma menina que a gente chama de menina prodígio, né? Que é a Larissa. Eu vou compartilhar com ela esse podcast, que ela, em 1 ano, ela se transformou numa mulher que hoje se posiciona à frente da empresa dela como CEO. Ela é dona de uma empresa na área condominial, que é a Dharma Condo. Ela é uma influencer do mercado, ela grava vídeos, ela compartilha conteúdo, e ela já é referência. Tudo porque ela destravou a comunicação dela e saiu do ponto A para o ponto B. Ela já tinha o negócio dela, ela já fazia a entrega dela da forma que ela faz hoje, só que isso não estava envelopado em forma de produto para vender, e ela não estava com o pitch de vendas dela alinhado. Então, a gente fala que a mulher precisa ter esse pitch de vendas imbatível, ela precisa saber o que ela faz, conhecer a solução que ela entrega, porque a venda... Você é um vendedor nato, né? Então, lá desde o bolinho de aipim da sua avó. A venda, na verdade, é uma solução. Então, quando você entende que o que você tem é uma solução para o outro, fica fácil. Agora, quando você tem a trava de que, será que ele vai querer comprar essa caneca? Depende. Se você estiver num dia precisando de uma caneca, você vai ligar para Deus e o mundo perguntando, oi, você sabe quem é que vende uma caneca personalizada que eu tenho que fazer 10 para amanhã? Se eu falar para você, olha, toma aí o contato dessa pessoa, o que você vai falar? Ai, graças a Deus, deixa eu ligar para ele. Então, você tem que comunicar o que você vende, porque algum dia alguém vai precisar do teu serviço. E se você não comunicar, se você não fizer network, não for a eventos, não compartilhar o que você faz, você não vai estar na memória das pessoas. Então, hoje a gente tem o benefício da rede social. Cada um tem um canal de comunicação hoje, gente. Olha que bênção, né? Antigamente você tinha que gastar milhões, zilhões para colocar um spot na rádio, 15 segundos em TV. Quem fazia isso? Só grandes empresários. Não chegava, a gente não podia fazer. O máximo que você fazia era uma panfletagem, né? Contratava um carro de som. Pegava uns garotinhos para ficar na rua distribuindo aquele papelzinho. Isso, então assim, eram métodos assim, de pouco alcance, caros. O que você tem hoje? Uma rede social aberta, gratuita, que basta você se dedicar para você comunicar todos os dias. Você falou para mim, Gil, antes de eu conversar com você, eu naveguei na sua rede para entender o que você faz. Ou seja, se eu não tenho uma rede social com uma comunicação intencional e estratégica, você pode entender tudo errado. Exatamente. Porque meu objetivo com a rede social não é compartilhar minha vida pessoal. É compartilhar sobre o meu negócio, sobre o que eu faço, porque eu enxergo aquele canal como um canal de comunicação e vendas. Perfeito. E é isso que a gente
ensina as perfeito. mulheres a fazerem. Olha, postar é legal? Depende. Para mim, é uma obrigação. É. Então, eu sei que eu tenho que abrir meu escritório virtual todo dia. Eu sei que eu preciso compartilhar um conteúdo todos os dias. Poderia passar o dia sem isso? Poderia, normalmente. Não é o meu DNA, mas é necessário. O mundo hoje é virtual e real, é físico. Por isso que a gente está aqui no Pod, né? O Pod é uma ferramenta de comunicação poderosíssima, E poderosíssima. é mais uma, tá dentro desse padrão do que você falou, dessa quebra de paradigma, aonde, pô, eu sou da época de Jô Soares 11h30, irmão, pô, então, pô, o sonho de qualquer um era onde? No Jô Soares, Isso. né, Maria Gabriela, de frente com Gabi, Aham. né, aqueles programas de entrevistas que você ficava fascinado, quem ia num programa daquele, a vida mudava. Exatamente. Hoje os podcasts, cada um com a sua proporção de grandeza, vai alcançando seus objetivos, e às vezes o podcast ele nem é grande, mas um corte Isso. faz alguém com uma fala, com uma boa interpretação, alcançar inúmeras possibilidades. Já aconteceu de alguém chegar até você com um produto, tipo, quero vender a caneca. Você é do tipo que você não mata o sonho, você fala assim, pô, eu acho que é melhor você vender o porta-caneca. Então, eu não mato sonho de forma alguma. Eu vou identificar o diferencial dessa caneca, do porquê dela tá na prateleira, por que ela merece estar ali, por que alguém compraria essa caneca. E, óbvio, se a gente esgotar todas as possibilidades, a gente vai tentar ver se essa caneca, de uma outra forma, ela vai ter mais aderência ao mercado. Então, assim, o produto depende muito da solução que você quer entregar. Então, essa caneca aqui, ela é uma caneca hoje que ela é personalizada, linda aqui, didática, técnica. Isso aqui é do antigo nome Didático do Tech. BK. Então, Antigo ótimo. nome. Mas a minha pergunta pra você é a seguinte, até que ponto eu tenho uma filosofia, que é o seguinte, tem gente que é igual a pato, né? Você Aham. conhece a filosofia do pato? Não, não me conta. A filosofia do pato é o seguinte, o pato é a única ave que anda, nada e voa. É a única ave. Tem razão. Mas ela anda com dificuldade lenta, nisso. Ela nada em círculo e ela levanta voo caindo. Ou seja, faz tudo, Interessante. mas não faz bem feito. Aham. Tem gente assim. Tem, muitas. Então, eu faço, vou dar aqui um exemplo aqui, não aqui especificamente sobre o assunto. Eu faço um bolo de chocolate que é maravilhoso. Maravilhoso até onde? Né? A gente deu o exemplo aqui do bolo de pote. Você tem esse feeling de pegar e falar assim, poxa, amor, aqui, não faz esse bolo aqui não, faz esse brigadeiro. Quase com a mesma receita. Você consegue... Consigo. A gente consegue ir ajustando esse discurso, esse produto, entendendo se o Porque é mercado... mais ou menos o que você fez, né? Você, Exato. você encontrou um nicho do mercado de condomínios e não necessariamente você foi pro entretenimento da Rede Globo. Não. Isso que você está falando é muito interessante, né? O pato faz tudo e não faz nada. Adorei essa história. E a gente precisa entender que a gente precisa ter foco, a gente precisa ter nicho. Então, a mulher, principalmente, ela se classifica como multipotencial. Eu me classifico nessa palavrinha aí, multipotencial, que é um perigo. Por quê? Como a gente é muito holística, a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente resolve tudo, né? A gente cuida do filho, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida da empresa. E aí a gente, às vezes, traz isso para o nosso negócio. E aí a gente diversifica muito. E aí não tem resultado. Por quê? Faz tudo e não faz nada. Então, você precisa focar, você precisa ter diferencial. São os princípios de qualquer negócio. E você precisa ter nicho. Então, tanto no Mulheres se Comunicam para Vender, né, que é quando a gente destrava essa mulher, quanto no método Eventos Lucrativos Autorais, tem um ponto que é imexível, inegociável, que é foco. Nicho, com quem você quer falar, qual é a persona que você quer atingir, qual é o público que você quer atingir. Então, esse bolo de chocolate é um bolo de chocolate que vai ser vendido a R$5 na barraquinha aqui na frente do prédio, ou ele é um bolo que a fatia vai custar R$25, porque ele tem ali ingredientes diferenciados, o teu público é A, B, o teu público é C, D, ele é E. Qual é o teu público? Qual é a tua persona? Então, o produto ele se molda na verdade, de acordo com o público que você quer atingir. Então, quando você vai num evento organizado pelo Grupo DM, organizado pela minha empresa, você percebe ali alguns detalhes que são detalhes que fazem a diferença. Eu quero o síndico profissional,
ou o síndico que quer se tornar profissional. Eu não quero no meu evento o síndico que vai só para pegar brinde. Eu quero o síndico comprador, porque o meu cliente ele precisa desse síndico comprador. Eu quero o cliente que entrega um serviço ou um produto diferenciado para o mercado. Então, o meu preço para expor no meu evento é diferente. Então, assim, eu acho que tudo isso vai fazer com que você desenhe a sua caneca, desenhe o seu bolo de chocolate, desenhe o seu bolinho de aipim também, que pode ser o bolinho de aipim que você sai para vender na rua, como pode ser o bolinho premiado Estrela Michelin, que vai estar lá num restaurante 5 estrelas. Então, tudo é a forma como a gente vai desenhar o produto para o público que a gente quer atingir. Quando chega até você, eu tô fascinado nesse assunto aqui. Eu pensei até que bom, podemos voltar. Não, né? Você pensou que a gente fosse falar só sobre evento, né? Só de condomínio. É porque assim, eu sou uma pessoa que eu acredito nas pessoas. Uhum. É muito paradoxo eu te falar isso, porque eu fui muito desacreditado em alguns momentos da minha vida, por uma história da minha própria vida. Mas eu sou o contrário, eu acredito no indivíduo. Eu acho que todo mundo tá aqui na Terra com algum propósito e ela não sabe. De verdade, ela não sabe o potencial dela, ela não sabe o que ela é capaz de fazer. Mas eu quero entender o seguinte, essa mentorada, essa pessoa chega até você, né? A senhorinha lá da Baixada Fluminense, né? A gente vai ficar batendo nessa tecla aqui de comida aqui, que é uma coisa que todo mundo gosta de comida, né? Exato. Né? E ela faz lá um churrasco, tal, e aí você... Só que aquela senhora não sabe falar, ela não sabe se vestir, não é isso? Isso. Tá com aquelas mechas de cabelo branco ali e tal. O trabalho que você faz é o quê? É o todo? É o todo. É o todo, porque tudo comunica. Tudo comunica. Tudo comunica. Tudo, 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 tudo. Assim, a leitura que eu faço de você é nos primeiros 3 segundos e você ainda não abriu a boca. Uau. O que você fala na composição da comunicação é importante, mas não é o mais importante. Então, a tua apresentação, a forma como você gesticula, a forma como você apresenta o teu produto, tudo isso já vai falando sobre você. Então, quando você entra por exemplo, num Copacabana Palace, num hotel 5 estrelas, você deseja aquele lugar muito antes de estar naquele lugar. E o Copa nunca te chamou para comprar. Você nunca recebeu um e-mail marketing falando, oi, alugue uma suíte, passe uma noite aqui. Não, mas tudo que está em torno daquela marca vai te seduzindo, as pessoas que passam por ali. Então, a gente explica do princípio. Tem um né? bichinho bem no microfone. Acabei de ver, só tirei. A gente explica do princípio. A gente explica como é essa comunicação a partir do posicionamento. Né? Então, quando Dá muito trabalho? Dá um trabalhinho, porque a gente começa com a quebra da mentalidade, da crença limitante, do desenvolvimento da mentalidade vendedora. Porque quando você entende isso, que você é uma vendedora, que tudo vende, que tudo comunica, você não faz mais as coisas no automático. Você pensa, não, peraí, qual é o meu objetivo no dia de hoje? Só por hoje também, né? Não pode ser para o resto da vida. Eu falo que, às vezes, quando a gente está começando, a gente para no segundo passo, porque você começa a pensar num planejamento a longo prazo. E aí cansa. Aí você fala, nossa, mas assim, não vai dar. Então eu falo, crie micrometas só por hoje. O que você vai fazer hoje? Né? Então, qual é o teu objetivo só por hoje? E aí você consegue. Então, essa senhorinha que hoje não cuida do visual dela, só por hoje ela vai cuidar. Então, essa senhorinha que só por hoje ela não posta na rede social, hoje ela vai postar, não é o resto da vida, não, posta hoje. Amanhã você recomeça. Né? Então, assim a gente vai moldando e vai destravando. E às vezes a gente fala dessa comunicação no digital, a pessoa fala, mas eu não sei gravar, eu não sei gravar vídeo, eu não sei falar, não gosto, minha voz... Rede social. Não tem rede social. Não tem problema, filma a sua caneca e posta. Filma o seu bolinho e posta, não precisa aparecer. Entende? Não precisa aparecer no primeiro momento, mostra o seu produto, fala sobre ele, coloque pessoas falando sobre ele se você não tem essa habilidade. Então, a gente trabalha muito essa coisa do digital, da comunicação digital, porque a gente sabe que é a grande ferramenta hoje. Você também palestra? Palestro. Eu tenho 2 palestras, uma delas é o Destrave a Comunicação para Vender Mais, né? Essa palestra é moldada de acordo com o mercado, então, para o mercado condominial, a gente tem
essa palestra Destrave a Comunicação para Multiplicar Condomínios, que é onde a gente ensina esse síndico a ter um pitch assertivo para multiplicar aí o número de condomínios que ele administra. Desculpa te interromper. Antigamente existia aquele conceito do síndico morador. Né? Morador e síndico. Hoje você tem um síndico profissional. Sim. Né? É com esse tipo de pessoa que você trabalha ou com os dois? Com os dois, porque às vezes o morador quer ir para um outro patamar. O que é o síndico morador? Geralmente é aquele síndico que mora no condomínio e ele tem um zelo pelo patrimônio dele, porque ele é proprietário de uma unidade ali, e às vezes ele se vê numa situação onde ninguém quer sentar naquela cadeira de síndico, e aí ele vai e levanta a mão. Tá bom, eu vou ser síndico, mas só por um tempo. Eu trouxe. Sabe o que eu trouxe aqui? Eu acho que você conhece a Fernanda Barcelos. Claro, a Fernanda Barcelos. Então, a Fernanda vem aqui. Ela é sócia do nosso clube de mulheres do então, mercado ela falou condominial. que ela se tornou síndica porque ela tava se separando, desceu chateada assim, aí entrou na reunião, tava tendo uma eleição, ela foi, levantou a mão, virou É síndica. isso. O síndico morador é exatamente a Fernanda. Ele levanta a mão, ele vê que... Sabia nem que tava fazendo isso. ele vê que ninguém quer, mas o patrimônio dele tá ali. Ele tem que cuidar daquele patrimônio, ele levanta a mão e senta na cadeira de síndico. Só que alguns sentam nessa cadeira e começam a gostar de gerir ali o condomínio. Eles se aperfeiçoam, eles percebem que... Porque o síndico, a sindicatura é um lugar de muito compromisso, né? O síndico, ele responde civilmente e criminalmente por tudo que acontece no condomínio. Sim. Até recentemente. E se for no condomínio igual onde eu moro, que já teve assassinato, já teve suicídio. Mentira. Meu Deus, o condomínio pra ter treta, sangue de Jesus tem poder. Eu tô querendo trazer a síndica aqui, mas eu tenho até vergonha. Ai, meu Deus, traz a Irmão, síndica. em um ano que a mulher tá lá, ela prestou relatório e teve um suicídio, um assassinato. O assassinato apareceu até na Globo. Qual é seu condomínio? Pode falar não, né? Não, Eu não fala falo. não. Ah, não fala em off. Fala não, fala Cara, não. mas tem muita treta no meu condomínio. O condomínio é maneiro. Mas é muita treta, rapaz. E a mulher administra bem. Ela é a Isso. Bárbara, gente boa. Tá vendo? Mas tem uma postura e tal. E eu falei, irmão, assumir uma treta dessa aí no dia a dia. Não é? Então, o síndico, ele tem essa responsabilidade civil, criminal, de gerir ali aquele condomínio, que na verdade não é uma estrutura, né? Quando você fala, ele é síndico do condomínio. Não, ele é síndico de um ambiente de dezenas de pessoas, dezenas de famílias. Ele é um gestor de pessoas, ele é um gestor de conflitos, é o que você está falando. Olha, essa síndica, o que ela tem que administrar? E o emocional dele tem que estar lá em cima. Então, esse síndico, às vezes, ele senta nesse lugar e ele gosta. Às vezes, a Bárbara, hoje, que tem esses desafios no seu condomínio, eu não sei se ela é uma síndica profissional ou Ela uma profissional. Síndica profissional. Então, Ela não é moradora do prédio, não. Então, o síndico profissional, ele tem essa habilidade de gestão, ele tem essa habilidade de gerir vários condomínios ao mesmo tempo. Eu tenho vários síndicos incríveis que fazem a gestão de 10 condomínios, 15, 19 condomínios, 20 condomínios, 30 condomínios simultaneamente. Então, ele já tem ali uma estrutura. E essa palestra de Destrave a Comunicação para Vender Mais, ela ensina o síndico a ser um pouquinho mais assertivo, porque você sabe quanto tempo o síndico tem para defender ali na hora da eleição? Né? Vamos falar aí, comparando com os políticos, né? O político tem ali o horário eleitoral dele, né? Que ele fica ali de junho, julho, até a eleição, que ele fica ali contando as promessas dele, o que ele vai fazer, e aí o eleitorado vai decidindo se vota nele ou no outro. O síndico tem 3 minutos numa assembleia. Verdade. Em Concordo. 3 minutos, ele tem que contar quem ele é, o que ele faz, a solução que ele vai entregar para o condomínio e por que aqueles condôminos votariam nele e não no outro. E quanto quer de salário? Isso. Eu vou cobrar tanto. É isso aí. A Bárbara ganhou na eleição que eu assisti. Eu moro nesse condomínio tem 2 anos só. Ah, Não, me vai conta fazer da eleição, como é Não, que a foi muito Bárbara legal. ganhou? Eu me senti, eu falei assim, a comprovação na política brasileira tá ali, ó. Porque foi um lá e o cara passou slide, passou um vídeo. A Bárbara chegou e falou assim, eu quero me aproximar mais dos moradores e lhe ouvir vocês. O pessoal, já ganhou. É isso. Ei, político raiz, ganhou a eleição. É E isso aí. óbvio que hoje ela faz um excelente trabalho. Eu não tenho que reclamar. Ai, quero conhecer a Bárbara. Será que eu já conheço a Bárbara, Se gente? bobear, depois em off eu te falo qual é o nome do condomínio. Tá. Eu acho ela uma pessoa inteligentíssima, ela nem sabe que eu existo. Eu já pensei em trazer ela aqui, mas eu não sei se vai dar algum conflito de interesse por eu morar lá. Mas, de verdade, eu admiro muito o trabalho que ela faz. E interessante que, no meu caso em particular, eu morava num condomínio considerado de alto padrão aqui na Barra da Tijuca.
E por questões financeiras eu me mudei para um condomínio, que é esse que eu moro hoje. E eu vi na administração da Bárbara muito mais excelência do que no outro condomínio que eu morava. Olha, tá Eu vendo? percebi isso na prática do dia a dia. Aham. É óbvio, como você falou, a gente lida com pessoas. Uhum. Vai ter sempre insatisfeito, vai ter sempre... Outro dia eu joguei uma ideia no grupo lá sobre um assunto. Eu falei uma frase e entenderam completamente errado. Comunicação, tá Eu vendo? coloquei uma frase assim simples, por causa do negócio de um horário que lá, o ônibus lá, o condomínio tem ônibus, e tem um horário que dá confusão. E aí eu falei, então por que não coloca um ônibus de carreira, igual tem no Península? Pô, o Península é um condomínio de alto padrão e Sim. eles têm um ônibus de carreira, que o pessoal pode ficar em pé, Aham. né? E nada a ver andar em pé num condomínio e tal. Aí eu falei, realmente, o condomínio daqui é muito melhor do que o do Península. 100%. Aí parei ali mesmo. Aham. E parei, deixei o pessoal. E a conversa foi. Eu falei, Não parou nunca eu mais. imagino o que essa mulher não passa no privado, de Aham. mensagens que ela recebe, de coisas que. É um desafio. Sim, E totalmente. você decidida a ser gestora. Um dia eu quero viver essa experiência, né? Mas Não aí você agora. tem que fazer o padrão condomínio também, né? Isso. Alto padrão. Alto padrão, é o que eu quero, a experiência que eu quero ter mais pra frente. Mas a palestra é justamente isso, é ensinar esse síndico profissional, ou o síndico que quer se profissionalizar, quer ter mais de um condomínio, além do que ele mora, a ter esse pitch, esse discurso assertivo nesses 3 minutos para ele conquistar a audiência. E você falou uma coisa muito bacana, que a sua síndica, ela venceu, ela ganhou, ela conquistou ali os condôminos quando ela falou, quero ouvir vocês. É isso, a sindicatura hoje está cada vez mais humanizada. Então, aquele síndico, eu sou o síndico, eu sou o General do o negócio. general, e que ele não ouve, e a última palavra é a dele, esse está ficando extinto. Hoje em dia, você precisa dessa sindicatura humanizada a partir... Teve uma mudança, tá? Talvez, hoje, esse mercado condominial esteja tanto em evidência, e aí, junto com a evidência do mercado, veio a minha evidência também. Existe um mercado condominial antes da pandemia e um mercado condominial pós-pandemia. Essa é uma análise que eu faço sempre, porque se teve um profissional que trabalhou além do médico na pandemia, foi o síndico. Os condomínios não fecharam, você concorda? Positivo. Os condomínios não fecharam. Muito pelo contrário, os condomínios passaram a ser residenciais e comerciais, porque o que fechou foi o escritório. Então, o meu escritório fechou e a minha mensageria passou a ser a portaria do meu condomínio. Eu não tinha mais onde comprar fisicamente, porque estava tudo fechado, era lockdown, mas eu comprava online. E as minhas compras chegavam aonde? Na portaria do condomínio. Então, esse síndico que cuidava ali da área comum, do conflito de um morador do 201 com o 202, ele virou um gestor de crise. Uau. Ele virou um gestor de crise. Então, assim, o porteiro tinha que trabalhar. Você ficou sem porteiro? Não. Era lockdown. Então, assim, imagina tudo isso. E fora, porque a gente não... Quando a gente vai para o lugar do outro, a gente percebe questões, assim, surreais dentro de um condomínio, que são os idosos, por exemplo. Ontem mesmo eu estava falando com uma advogada, condominialista especialista no direito do idoso. E ela estava falando, você não tem noção das questões que existem dentro dos condomínios que caem no colo do síndico em relação aos idosos. São idosos que são abandonados, né, que estão lá dentro das unidades, são idosos que começam a desenvolver questões de saúde e que não tem quem cuide, e aí? Né? Então, tinha uma síndica de São Paulo que eu falei há 2 semanas, ela falou, eu tive que fazer uma intervenção com o Ministério Público, porque a família não procurava mais, e dentro da unidade tinha um idoso que já estava com Alzheimer, e aí alguém tinha que ir lá retirar. Então, assim, são questões muito sérias que envolvem a sindicatura, e a sindicatura, na pandemia, esses síndicos viraram heróis, e aí esses síndicos viraram profissionais, e o síndico que era morador abandonou a cadeira, falou, não quero, porque eu quero preservar minha família, eu não vou sair, correr o risco de pegar ser contaminado pelo Covid e trazer essa doença para dentro de casa. Coloca um síndico profissional aí para cuidar disso. Então, foi o grande momento da virada do mercado da sindicatura, foi a pandemia. Pra gente caminhar pro final, esse trabalho que você faz fantástico, que pra mim me fascinou,
E até deixo aqui, se você quiser, o contato aqui tá aberto para você voltar quantas vezes você quiser. Eu vou voltar. Adorei. E trazer alguém que você gostaria de ouvir contando a história dela aqui. Posso? Pode. Aqui é Então, o lugar de contar a ótimo. história. Se você hoje pudesse estabelecer uma meta para você, para sua empresa, para o seu negócio, chegar a dezembro com 10 novas empreendedoras alcançando seus 200 mil, você já tem isso, assim? Tenho. Eu sou muito, muito focada em processo, como eu te falei, e desenho muito bem as minhas metas, né? Então, hoje, no mercado condominial, dentro da Expo Síndico, a minha meta hoje é multiplicar aí esses eventos para 2026 já, né? Então, a gente fecha o ano de 2025 com 22 eventos no nosso calendário. 2026, a gente já vem com 30 eventos do setor condominial desenhados no nosso calendário. Dentro do meu desafio aí com as mulheres do setor condominial, né, no nosso clube W Condo, hoje nós já somos 200 mulheres e a meta é que a gente chegue em dezembro com 300 mulheres fazendo parte dessa comunidade, que é uma comunidade que fortalece a mulher e posiciona essa mulher que já representa 46% do mercado. E na minha mentoria, Mulheres se Comunicam para Vender, essa meta desafiadora da gente chegar aí no fim do ano com 100 mulheres dentro da comunidade, porque a gente entende muito que essa mulher é uma mulher que precisa se desenvolver para que ela alcance os sonhos dela. Eu falo que o sonho da mulher está na bolsa. Eu sempre falo isso. Está na bolsa, literalmente na bolsa. Então, dentro da sua bolsa está o tamanho do seu sonho. É o teu sonho de ter uma liberdade financeira, ter uma liberdade emocional, porque às vezes essa bolsa está vazia e ela não consegue se libertar de uma relação tóxica, e isso faz com que ela não consiga desenvolver um negócio. E vários outros sonhos estão nessa bolsa. Então, a gente quer libertar mulheres para que tenham uma bolsa para que ela viva, voe e vá para onde ela quiser. Essa sua vontade de fazer a mulher chegar ao seu objetivo, mas não tem um pouco de negócio de feminismo, esse negócio. Nada disso. Mulher tem que ser mulher. Mulher tem que ser Por mulher. favor. Feminina, maravilhosa, Por favor, linda, de eu salto, assim, eu ó. tô com medo danado desse negócio que o Não. pessoal hoje faz com as mulheres, faz com os homens. Aí o Não, homem não, quer ser não, mulher, a não. mulher quer ser homem. Não Aí tem nada a ver com o eu movimento sou feminista. antigo, né? Eu sou antigo. Aí não é que eu não sou contra, eu só acho que tem um negócio que não bate, assim, Não, sabe? não, Assim, a gente só quando quer... vai na curva, Não, a gente quando só vai na quer curva da a gente história, só assim, o quer negócio... a gente só quer que essa mulher ela esteja pronta para voar e realizar os sonhos dela, e que com feminilidade, com maternidade plena, mas que ela também realize os seus sonhos em termos de negócio, né? E o Eventos Lucrativos Autorais é um projeto que está nascendo agora, que é um método Ela, né? Eu estou tirando ele do papel, que é... Eu vou contratar o teu serviço. Ai, que bom. Porque Então já ganhei o cliente. Olha que coisa boa, que quero podcast bom. É porque eu quero ter o meu evento. Isso aí. De palestras. Uhum. Mas eu entendo perfeitamente que eu não sei me vender. Você que pensa. Não. Tô dizendo pra você que eu tô com 51 anos, eu nunca consegui me vender. Eu ouço muito, não, você é um bom comunicador, mas eu não sei me vender. Eu sei vender o outro. Se eu te colocar com uma pessoa aqui, você não, mas geralmente o Lucas tá aqui é a prova. Todo mundo que participa do Conta Aqui, quando acaba eu subo, chego pro Bruno ali, ó, Bruno, essa aqui é a pessoa tem mais vontade de ter um podcast. Aí a pessoa fala, você tem que ter um podcast também. E eu já vendo a pessoa pro Bruno pra fechar o negócio, pra ter o podcast dela, mas eu não sei fazer isso comigo. Então, vamos fazer. A gente tem que criar um evento lucrativo autoral. O que é o evento lucrativo autoral? É o evento que tem autoralidade, ele tem assinatura. Você me falou que era Conta Aqui com Anderson Bravo. Então, Anderson Bravo é quem assina essa história. Então, o Anderson Bravo ele tem muito para compartilhar. Ele tem uma história desde do menino que começou a vender bolinho de aipim até esse cara que comanda hoje um podcast de sucesso e várias outras coisas que um dia eu vou te entrevistar para você me contar. É muita história. É quase uma série da Netflix de 3 temporadas, cada uma com 12 episódios. Tem história. Mas aqui isso é tem bom. muita história. Eu acredito muito, Dil, que nessa coisa de que todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Isso aí. Por menor que pareça, por mais insignificante que pareça, eu me lembro no auge de gráfica, né? Eu tenho 5 livros publicados de minha autoria. Um sobre liderança, um sobre família, um sobre universo de igreja. Então, eu dizia o seguinte, todo mundo tem que escrever um livro. Porque todo mundo tem alguma coisa para contar. E o podcast me dá essa oportunidade. Isso. Você me perguntou assim, qual o teu nicho? Eu falei, não, aqui é entretenimento. Eu já coloquei aqui um rapaz que vendia bala no trem, né? E coloquei um deputado federal. Muito bom. Então, assim, porque eu acredito que todo mundo tem um potencial para compartilhar.
E te receber aqui tá sendo muito gratificante. Eu quero de verdade que você agora diretamente olhe pra câmera, fala aí suas redes sociais e deixa aí uma mensagem mesmo de verdade pra nossa audiência aí. Olha, foi muito bom contar aqui um pouco da minha história, compartilhar com você e com vocês. Eu peço para que vocês me sigam. Meu Instagram pessoal é @dilmelooficial. Sigam também as redes dos meus projetos. Eu tenho aí a Expo Síndico. Se você é do mercado condominial, siga @Expo Síndico. Siga também Mulheres Comunicam, que é o nosso canal focado aí na mulher empreendedora. E também siga Donas do Evento. Se você tem um sonho de organizar o seu evento, se você tem aí algo para compartilhar, assim como o Anderson, que já ele vai estar com o evento lucrativo autoral dele na plateia, na pista, me siga também. Então, a mensagem que eu deixo hoje eu, como empreendedora, uma mulher que hoje sou dona da minha história, protagonista, sei os desafios que eu tenho todos os dias, eu deixo a seguinte mensagem: não desista, siga em frente. Você tem um potencial e, como o Anderson falou, todo mundo tem algo a compartilhar e o que você vende é a solução para o outro. Comunique e acredite nisso. Muito bom, muito bom. Ser protagonista. Isso é o grande segredo da vida. Você entender que você é o personagem principal da sua história. É isso aí. E não ser coadjuvante de histórias dos outros. Né? É isso. Hoje eu estava fazendo uma análise da minha vida, né? Eu fui criado sem pai, fui criado praticamente sem minha mãe, eu fui rejeitado durante boa parte da minha infância. Então, quando eu fui crescendo, eu queria ser aceito na sociedade. Então, quando você quer ser aceito, você serve muito. Você é aquela pessoa que você chega na casa dos outros, você lava a louça. Isso. Você quer ser agradável. Se você quiser beber água, pode beber. E aí, em nome disso, houve momentos da minha vida que eu fui me anulando. Uhum. E aí, ontem eu tava lembrando que houve uma época da minha vida que eu não tinha meu tempo. O meu tempo pertencia a outras pessoas. Eu encontrava com as pessoas tipo 7 horas da manhã e eu passava um dia inteiro com aquelas pessoas, fazendo o que aquelas pessoas queriam, e eu não era nem remunerado por isso. Olha. Entendeu? E acontecer... Pra ser aceito, né? É só pra ser aceito. E acontecer situações do tipo assim, chegar num lugar e a pessoa falar assim, fica aqui fora que daqui a pouco que eu tenho que resolver. E eu ficava lá de fora, literalmente numa calçada, e a pessoa lá num restaurante, e eu me permitia aquilo, sabe? Então, quando eu comecei a dizer não, eu comecei a viver. Isso já aí. Depois de 30 e poucos anos. Eu acredito. Muito louco isso, você entender que você tem que ser protagonista da sua própria história. E de repente quem está assistindo a gente se coloca numa posição de inferioridade. Isso. E isso vale para mulher, isso vale para homem. A gente de verdade tem que levantar a bandeira feminina de competência, mas a gente também sabe que tem homens que se sentem inferiores. O ser humano, de uma forma geral, às vezes ele está meio fragilizado, né? Isso. E eu li essa semana que o luxo do nosso século, do nosso tempo, é o tempo. Uhum. Então, é você ter o tempo para você, é você fazer o que você considera importante e sem esse posicionamento, né, que você tinha lá atrás, que graças a Deus já bloqueou e que hoje você vive de uma outra forma, né? Primeiro, se analisar, olhar para você e não deixar que o outro ocupe o teu lugar, né? Esse lugar é seu. Eu acho que a gente pode ser pessoas agradáveis, prestativas, socialmente bem, mas que você não se anule. É o poder do não. Exatamente. Existe o poder do não. O não é muito poderoso. A gente pode falar sobre isso depois. Não é libertador. É. A propósito, eu tenho uma palestra sobre o poder do não. Olha. Intitulada O Poder do Não. Pô, você me lembrou disso agora. Eu tenho uma palestra coisa boa aí, ó. Que eu falo sobre o poder do não. É porque, base daquilo que eu falo, eu tenho como princípio a Bíblia. Uhum. E o Salmo 1 da Bíblia é o salmo que fala sobre felicidade e prosperidade. Uhum. Como ser feliz e como ser próspero. E o Salmo 1, ele é pautado em não. Não se assentar, não se deter e não travar. Uhum. Você tem que aprender a dizer não. E aí tudo que você fizer, você vai prosperar. Então o Salmo primeiro, ele é pautado na prosperidade, na vitória, em ser feliz, quando você aprende a capacidade de dizer não. A Bíblia é maravilhosa. E é possível dizer não sem dizer não.
Isso aí. Isso aí fica pra Essa é uma depois. arte. É. Obrigado, Dil. Obrigada a você. De verdade, obrigado mesmo. Tô encantado com a tua presença. Você tem uma energia muito bacana, muito Que boa. bom, Obrigado. você também. Agradeço sempre aos estúdios BK. Valeu, Lucas. Brigadão. Agora é Fluminense quem, ô Lucas? Al Hilal? Malahá, malahá, malahá. Gente, se inscreve no canal, comenta e compartilha. E até o próximo Conta Aqui. Valeu!